Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao nosso PodX, um episódio super especial diretamente da Nova Era, edição 2025, com convidados extraordinários. Mas eu quero falar algo pra vocês. Esse episódio aqui, você vai ficar enlouquecido. Sabe por quê? Porque eu estou com uma das maiores referências do Brasil em desenvolvimento humano. O cara que tem na mão, na mente, a teoria da permissão. Ele foi responsável pelo Corpo Explica, transformou milhares de vidas, inclusive a minha. Ele está aqui no Piauí e vai falar comigo sobre permissão. O que impede o teu crescimento? O que impede? O que é oculto? O que está nos bastidores? O que você não vê que impede o teu crescimento? Seja bem-vindo, Elton Euler, no PodX por Karine Paiva. Que energia boa! Estou muito feliz, confesso que emocionada, não é simples estar aqui frente a frente com você. Você é uma pessoa que faz parte da nossa história, da minha família. E estar com você aqui hoje nada mais é do que a realização de algo que eu visualizei lá no passado, né? Olha o poder disso. Você é uma pessoa que sempre me inspirou, primeiro pela sua história, porque eu sei que você não é um palestrante de palco. Você nunca foi uma pessoa que subiu em um palco para falar algo que você não acredita de verdade. Algumas pessoas não gostam do jeito dele, assim como não gostam do meu também, porque nós temos uma visão realmente de falar aquilo que transforma a vida e nem todo mundo quer. Então, eu estou muito feliz, se sinta acolhido, se sinta amado aqui no nosso estado. E falando em permissão, eu quero saber, como que isso é tangível? Como que isso é validado? Isso funciona? Isso transforma em que aspecto a vida das pessoas? Legal, show de bola. A teoria da permissão, ela vem justamente para fazer as pessoas olharem para um lugar que elas não olharam, que são as relações. Parece óbvio, mas há muito tempo a gente vem ouvindo falar de inteligência emocional. Então, as pessoas acabaram colocando as emoções em um lugar de protagonismo, quando na verdade as nossas emoções elas não têm tanto protagonismo. É claro que as nossas decisões elas são muito influenciadas e geralmente até determinadas pelas nossas emoções, mas as nossas emoções não são provocadas por acaso. Então muitas vezes parece que eu sou inimigo da inteligência emocional, eu só estou afirmando que nós somos seres racionais e não emocionais. Nós somos racionais. Esse mecanismo aqui produz uma série de desdobramentos. Esses desdobramentos são, sim, emocionais, ou seja, somos racionais com reflexos emocionais, mas tem uma terceira camada, que são as nossas ligações relacionais. Nós somos uma espécie que funciona ligada a outra, então a gente se importa com quem se importa com a gente e a gente tenta fazer com que as pessoas com as quais nós nos importamos também se importem com a gente. E aí a gente gera o que eu chamo de dependência emocional. Então, eu trago luz para as relações para mostrar para as pessoas que elas só vão até onde elas podem. Qualquer pessoa que está nos assistindo aqui pode pegar essa premissa para si. Posso dizer, você não foi mais longe porque você não pode. Isso vale para você, isso vale para quem está assistindo a gente, vale para quem está aqui no estúdio, vale para mim. Então a pergunta é, como eu aumento essa minha permissão para que eu possa? Porque muita gente recebe abaixo da sua capacidade. Verdade. Muita gente recebe abaixo do seu esforço. Eu comecei a observar isso, peraí. Se não é só a capacidade que muda o jogo, porque tem muita gente que faz o mesmo curso e não ganha o mesmo dinheiro que outra pessoa fez. E aí segue um caminho e continua ganhando o que ganhava. Faz uma pós, faz uma faculdade, faz um curso digital. Conquista, perde. Por quê? Porque essa pessoa tem um teto. E o que é que limita o nosso teto? Aí vem a teoria da permissão para colocar luz nisso e seguir algumas premissas para que a gente entenda. Peraí, as nossas relações, elas fazem com que a gente crie percepções do que nós podemos fazer, do que nós podemos ser, do que nós podemos ter e até onde nós podemos ir a partir de como o outro está. Então, dependência emocional é quando a ação e o estado de uma pessoa influencia na ação e no estado de outra pessoa. Então, perceba, essa pessoa aqui, o João, quando ele está perto da Maria, ele se sente de uma forma. Quando ele se coloca perto da Joana, ou longe da Maria, se sente de outra forma. Então, aqui a gente percebe que a relação faz com que a pessoa se sinta, relação
emoção de formas diferentes e isso afeta a razão. Então, todo o nosso mecanismo de correção tem que ser sempre na razão. Então, quando eu bato no yes, 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 nessa alteração de estado, eu só estou dizendo para as pessoas, espera aí, eu não posso ficar brincando com as emoções das pessoas para que elas se sintam melhores em um ambiente fechado, porque quando elas voltarem para a realidade, lá naquela situação relacional, espera aí, ela estava se sentindo o máximo longe da Maria. Como é que ela vai se sentir quando ela voltar lá para perto da Maria? Ela vai Porque a Maria vai estar do mesmo jeito. A Maria vai estar do mesmo jeito, com a mesma intenção, com a mesma expectativa. E às vezes é com mais raiva, porque viu que ela estava lá no ambiente se transformando e quando volta, choca, não é isso? Tem toda aquela pressão e aí a gente começou a estruturar os padrões da dependência emocional, sempre tentando corrigir as relações. Tem gente que às vezes ouve o que a gente fala e entende que nós queremos bloquear as pessoas. Não quero bloquear ninguém. Relação saudável exige vínculo forte, mas também exige um limite claro. E as relações de hoje parece que as pessoas não podem colocar limite. Ah, eu te amo, então você tem que me ouvir. Não, eu não tenho que te ouvir, especialmente se você não tiver clareza no que está dizendo. Ah, mas eu te amo, você tem que se importar comigo. O fato de eu te amar não quer dizer que eu seja responsável pelos seus problemas, ou pela solução, ou pelo tempo, ou pela companhia, ou por uma série de coisas. E a minha frase é, o fato de alguém te amar não impede essa pessoa de fazer mal, mesmo que não seja por mal. Quem não te conhece, quem não tem acesso a você, tem poder de te fazer mal. Então, por isso que parece que às vezes a gente está sempre atacando pai, mãe, ex, irmão, parente. Não, é porque são essas pessoas que têm uma ligação relacional com a gente. Então, são essas pessoas que têm poder de interferir. Poder de interferir com a intenção, com a expectativa, com a exigência, com o pedido, com os problemas. Eu gosto de falar, por exemplo, eu passo aqui no meio dessa plateia, alguém grita assim, ai, você tá feia. Talvez eu observe e aquilo meio que... Mas que estranho, né? Agora, vai lá, minha mãe. Vai lá a pessoa mais importante. Então, esse ditado de falar, eu não tô nem aí pro que pensam de mim, isso não é verdade. Depende de quem pensa. Depende de quem pensa. Exato. Tem algo muito importante que eu gostaria que você compartilhasse sobre o avanço. Vamos imaginar, nós estamos com 1.500 pessoas ali. Algumas já têm acesso a muita informação e já romperam alguns padrões, já cresceram. Só que a gente percebe o quê? Que tem limites, existem tetos. Para cada avanço, existe uma nova mentalidade, um novo padrão. Só que tem uma coisa que você fala que é muito interessante sobre as, em média, 3 vezes. É como se você vai repetir um ciclo 3 vezes, né? Para que realmente você valide aquilo, sei lá, quebre esse padrão. Eu queria que você falasse mais, quero que você fale mais sobre isso. Tá. A gente vive de teto em teto. Entre um teto e outro você tem um ciclo. Então, ao invés de imaginar que a vida cresce dessa forma, como uma montanha, comece a entender que ela cresce de ciclos em ciclos. Então, na medida em que você quebra um ciclo, você vai para o outro. E existe uma tendência de você repetir padrões nesse ciclo, até que em algum momento você consiga quebrá-lo e partir para o próximo ciclo, e sempre de ciclo em ciclo. E aí, as pessoas precisam começar a entender que as nossas relações também determinam os acontecimentos da nossa vida. E os acontecimentos da nossa vida, eles serão limitados pelo teto. O que eu quero dizer com isso? Observe quando as coisas ruins acontecem na sua vida. Elas acontecem nos melhores momentos e, geralmente, naqueles momentos em que você está alcançando o seu teto. E esse teto, geralmente, ele é financeiro. Por quê? O resultado financeiro, ele muda a sua trajetória. Quando você ganha mais dinheiro, você estraga a vida de muita gente. Verdade. Inclusive, é por isso que tem muita gente que doa para compensar a culpa que sente quando recebe. Quando recebe. E isso é terrível, porque estabelece ali a falta de permissão. Eu tenho que pagar, né? Eu vou pagar para justificar. Eu tenho, você não tem, eu tô me sentindo mal, então toma aqui porque você tá mal e eu tô bem. E aí o que a gente precisa entender? Quando a pessoa chega perto do seu teto e ela rompe esse limite, a agenda dessa pessoa mudou, a rotina dessa pessoa mudou, aquilo que ela representa, aquilo que ela significa, aquilo que ela
é para as outras, muda completamente. Quando você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a viajar. Quem começa a viajar já deixa de ir em alguns aniversários. Quem começa a viajar já passa a frequentar algumas coisas que outras pessoas não podem. Eu costumo dizer, o brasileiro prefere viver com a corda no pescoço do que com o dedo na cara. Quando você está apertado, todo mundo bate palmas. Nossa, você é uma pessoa Você vai esforçada. conseguir. Nós somos medidos muito mais pelo nosso esforço do que pelo nosso resultado. Por quê? O esforço eles vão aplaudir. Nossa, essa mulher é guerreira, é raçuda. Mas quando você chega de BMW, quando você leva seus filhos para Disney, quando você faz uma cirurgia plástica e gasta um caminhão de dinheiro, as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas você está gastando com isso? Ou seja, Não é mais humilde. não é mais muito. Você deixou de ser uma de nós. E a nossa ligação relacional, ela vai reforçar a nossa necessidade de pertencer. Então, tem muita gente que não cresce porque não tem permissão para sair do bairro, não tem permissão para deixar de ouvir aquele tipo de música, de vestir aquele tipo de roupa. Então, olha o jeito que você se veste hoje. Como é que você se vestia há 5 anos atrás? Como é que você se vestia há 10 anos atrás? Vamos falar sobre isso, não. Então, muitas vezes, a gente acaba se tornando quem a gente criticou lá atrás. Mas por que a gente criticou? Porque a gente aprendeu que rico não ia para o céu. É uma cultura do coitadismo, é uma cultura de gostar da história triste, né? De valorizar a miséria, a dor e desvalorizar quem cresce. E para simplificar isso, eu gosto sempre de mostrar um contraste entre o que a pessoa está passando e o que a pessoa está tentando. Geralmente, quem mostra muito o que está passando não está tentando nada. Ou nem sabe mais o que está tentando. Então, se a pessoa chegar e contar para mim que bateu o carro, o assunto é carro, então deixa eu contar. Eu comprei um novo. Por que eu tenho que contar um problema toda vez que alguém tiver um problema? As pessoas vivem por adequação. E é essa adequação que limita a permissão. E aí, qual é o problema? Toda relação ela vai andar na velocidade do mais lento. Então, a gente fica se encolhendo, se diminuindo, se enfeiando. Você não precisa se vestir dessa forma. Mas se você gosta, por que não se vestir dessa forma? Ah, mas porque é metida, porque é arrogante. Tá, se vestir uma camisa do deputado, aí é uma das nossas. Então, assim, a gente precisa entender que o nosso ciclo tende a nos prender. Por amor. É que a gente gosta tanto de você, você faz tão bem pra gente, fica aqui. Fica aqui. Tem um ponto muito importante que eu defendo, que eu acredito, e eu gostaria de ver o seu ponto de vista. Eu, Karine Paiva, acredito que o ambiente sempre vence. Né? Eu acredito que o ambiente ele tem um poder de transformar os nossos comportamentos. Como você acabou de falar, se eu estou do lado da Maria e a Maria me impulsiona, eu vou. Mas se eu estou do lado da Maria e a Maria me puxa, aquilo interfere. Mas eu tenho uma pergunta para você. Uma pessoa que está em evolução, está em crescimento, está em desenvolvimento, ela volta para o ambiente. Esse ambiente é familiar, esse ambiente muitas vezes é o... Porque na minha cabeça é o seguinte, eu, Karine, acredito, eu sou casada com o Jadson. Eu quero crescer, o Jadson não quer. Eu não acredito que isso vai dar certo, que isso vai funcionar se eu permanecer com essa... Não estou falando que eu tenho que me divorciar, mas eu estou querendo dizer que essa expectativa, esse objetivo, essa meta traçada, ela não vai ser alcançada com excelência, com êxito, porque tem alguém me puxando. Isso acontece com o sócio, isso acontece com o pai, isso acontece com a mãe, isso acontece com as pessoas. E eu quero te ouvir. Você acredita nisso também? Ou você acha, não, Karine, vai lá, você vai conseguir, vai dar certo, mesmo que alguém não queira, você vai conseguir. Qual é a sua visão sobre isso? Tem muita mulher que não ganha mais dinheiro, porque se ela ganhar mais dinheiro, ou ela vai meter um pé na bunda dele ou um chifre na testa dele. Porque o sujeito já está relaxado. Se ela ganhar mais dinheiro, talvez ele nem saia do sofá. E eu costumo dizer que é importante a gente sempre alinhar intenção e expectativa. Intenção e expectativa. Intenção é o que a pessoa quer. Expectativa é como ela espera que aquilo aconteça. Quando um homem que deveria ser o provedor, o caçador, o construtor, o líder, vira e fala, eu não quero prosperar, eu não quero ganhar dinheiro, deixa eu te falar, ninguém muda esse cara. Eu acredito nisso. Ninguém muda esse cara. Porque ele não tem obrigação nenhuma. Ele não tem obrigação nenhuma de querer mais. Ele está disposto a, talvez, é uma linda caneca, tá? Mas ela não é adequada pra gente servir um bom champanhe. E talvez pra ele esteja tudo bem. Pra ele é só um copo. Então, o dia que a mulher dele comprar uma taça de cristal, ele vai se sentir ofendido e desrespeitado. E quer saber a verdade? Ele tá certo. Porque ele estabeleceu o padrão dele.
E ela desrespeitou o padrão dele. Então, muitas vezes a gente ignora. E aí vem a pergunta, por que a mulher ignora? Estou pegando esse exemplo, Sim, tá? sim. Hipotético. E eu falei aqui de casal, mas pode ser qualquer pessoa, tá, gente? Qualquer pessoa, a gente só extrapolar o exemplo. Porque muitas vezes, quando ela se separa, ela desagrada relacionalmente outras pessoas. A mãe, o irmão da igreja. A expectativa, né? A expectativa dos outros. Nossa, mas eu gostava tanto de ver vocês juntos. Eu acho ele um cara tão legal, ele é tão divertido. Mas existe uma coisa que é compatibilidade. Qual é o plano? Então é muito importante entender o que o outro quer e saber se ele tem permissão para isso. Porque às vezes esse cara não tem permissão para ter dinheiro. E toda vez que ele tem, piora. Então às vezes ele é aquele cara que toda vez que ele tem dinheiro, ele tem que socorrer todo mundo. Aí ele entendeu que se ele chegar até ali, tudo que ele ganha vai ser consumido pelas despesas mensais. Se ele ganhar mais um pouquinho, vai sobrar. Ele vai querer curtir a vida. Ele não pode curtir a vida porque senão ele é atacado e sente culpa. Ele não pode curtir a vida porque ele tem que priorizar os outros. Então tem sempre alguém precisando de um remédio, tem sempre alguém doente, tem sempre alguém com a dívida, tem sempre alguém apanhando da mulher, tem sempre alguém viciado no jogo, tem sempre alguém que tá morrendo por causa do tigrinho. Aí esse cara vira e fala, se eu tiver menos, ninguém vai bater na minha porta. Já vão saber que eu não tenho. Isso é muito louco, né? Porque você fala, eu entendo tudo. É a minha área. Eles também, eles só fogem. Agora, é verdade, né? Você tem razão. Agora, imagina assim, quem está nos assistindo. As pessoas, elas querem, porque querem justificar e falar, não, mas não é bem assim. Mas olha, fulano bateu na minha porta, lá o diagnóstico, eu vi o diagnóstico. Mas só viu o diagnóstico, não viu o resto. Não viu. O que eu ganho quando tudo isso acontece, né? Eu tenho uma frase que é, alguma coisa aconteceu quando tudo aconteceu. Todos os acontecimentos da nossa vida, eles têm um momento de utilidade. Você pega uma pessoa que bateu um carro, por exemplo, ou ficou doente. Se você desloca esse acontecimento no tempo, a utilidade muda e o sentido também. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que a pessoa pegou Covid em julho de 2022. Aí você vira para ela e fala assim, beleza, você vai ficar doente. Nas mesmas condições, eu só vou mudar a data. Não vai ser julho, vai ser janeiro. Ela vira e fala, janeiro eu não quero. Tanto é que ela não ficou doente em janeiro, porque não servia, não tinha utilidade. E todo problema na vida de qualquer pessoa tem um tamanho sob medida. Nunca vai ser grande demais a ponto dela não suportar. Isso é segredo para você não se envolver com os problemas dos outros. O problema nunca vai ser grande demais para a pessoa não suportar. E nunca vai ser pequeno demais para o outro ignorar. A pessoa vira e fala, tô gripado, tô com a garganta inflamada. Aí o outro vira e fala, toma essa pastilha aqui. E pronto, não se envolveu com o problema. Agora ela chega e fala, tô com um nódulo aqui, o médico fez biópsia, eu acho que é um tumor. O outro não vai passar uma pastilha e pronto. Não, peraí, deixa eu alterar aqui os meus planos e etc e tal. Então eu sempre recomendo, deixe o doente com a doença e com os médicos. Porque assim ele não vai usar a doença para te prender. Se a doença servir para te prender, você é a causa da desgraça da pessoa que você está socorrendo. Isso é incrível falar sobre isso, porque muitas pessoas, elas estão doentes porque se, por exemplo, vamos imaginar que eu chegue aqui e fale assim, gente, quer saber? Cancela a Nova Era. Tô cansada, desisti, não faz sentido para mim. Quero fazer outra coisa. O que é que vão dizer? Nossa, como assim? Você é doida? Você fez isso, fez aquilo. E aí, às vezes, você não consegue... Você não, quem, né? Não consegue dizer não, e aí você adoece, você quebra, você até morre para ter o direito de dizer que não quer alguma coisa. Isso acontece com doença, isso acontece com negócio, então, com dívida, assim, com dívidas, com tudo. É porque essas pessoas acreditam que isso é acaso. Isso não é acaso, isso é algo planejado pelo nosso inconsciente. Então tem muita gente que fica doente quando sabe que vai levar um pé na bunda. Aí o sujeito tá lá com câncer de próstata e a mulher estava pensando em se separar dele. Aí o inconsciente dele entendeu aquilo, sabe como ela funciona e diz, que espécie de ser humano vai dar um pé na bunda de quem está com câncer na próstata? Isso é forte. E aí essa doença vai se estender até que ela desista ou que ele aceite que aquele relacionamento acabou. Então, quantas pessoas estão mantendo uma relação, igual você falou de sócio? Às vezes um sócio só está com o outro por causa de dó. Ele está comigo desde o começo, a gente é amigo desde a quebrada e aquela coisa toda.
Então, tem muita gente que não vai começar com você. E tem muita gente que não vai terminar com você. Tem muita gente que talvez comece, mas não termine. Faz parte, são jornadas diferentes. Nós precisamos ser livres para ir. Se eu não puder ir só porque talvez o outro não vá, eu limitei a minha permissão para ir a partir da permissão do outro. E aí, se o cara quer ficar, eu tenho que ficar também. E agora? Maravilha. Eu acredito que de forma resumida qual é o teu sonho? Qual é o teu objetivo? Quais são as tuas metas? Observa quais são as intenções e expectativas com relação a isso e analisa quem são as pessoas, quais são os ambientes, quais são as atitudes e comportamentos que você tem para realmente chegar. Elton, para finalizar, gostaria de te perguntar qual é o maior auto-engano da humanidade hoje? O que de fato hoje impede as pessoas de terem sucesso na vida? Quer saber? Quero. Amor. A percepção de amor das pessoas em todas as esferas relacionais é infantil. A forma como as pessoas aprenderam a se relacionar com aquilo que elas aprenderam a chamar de mãe, com aquilo que elas aprenderam a chamar de pai e com aquilo que elas aprenderam a chamar de Deus, chega a ser infantil. E aí, por amor, a pessoa deixa de fazer. Só que no fundo não é por amor, é por uma necessidade de reconhecimento social. Quer saber uma verdade? Tem muita gente que cuida dos pais, não é por amor, é por vingança. Já que você não cuidou de mim, agora eu que vou cuidar de você. E detalhe, você vai comer se eu mandar, se eu deixar. Quem vai limpar o seu traseiro é quem eu quiser. Você vai viver aqui na minha mão agora. Tá cheio de gente assim. Mas lá fora, nossa, fulano é uma pessoa tão amorosa. Eu lembro não sei se você vai lembrar disso, eu lembro de um vídeo seu, um stories. Isso fez muito sentido. Que você chegou em casa um dia, acho que seu filho quebrou. Eu não sei se tinha uma sujeira, não vou lembrar o detalhe, mas o sentido é que você falou assim, olha, você tem que ir lá, tem que limpar isso. E aí depois você voltou atrás e foi pensar, mas eu não tenho uma pessoa que pode limpar? Por que eu tenho que ir lá e fazer meu filho limpar? Por que eu tenho que ir lá e fazer meu filho passar por isso? Isso é muito forte. Eu estava punindo meu filho por ter uma vida fácil diante da dificuldade que eu tive. Tempos depois, ele fez alguma coisa e eu manifestei esse mesmo comportamento para tentar educá-lo, equivocado. E aí eu comecei com aquela história de sempre, porque na minha época, e não sei o que, e falando, ele pegou no meu braço, assim, eu tava dirigindo, ele pegou no meu braço, assim, papai, sinto muito que a sua vida tenha sido tão difícil, mas a minha é diferente. Não, a minha é diferente. E é verdade, então a gente precisa aprender a estabelecer limites nas nossas relações, entender que o outro é só o outro, seja lá quem for o outro. Ah, mas é minha mãe, continua sendo outra pessoa, que veio de outro tempo, que vê a vida com outros óculos, que tem outros recursos, que tem intenções e expectativas, muitas vezes, que você desconhece. Então eu sou contra essa história de que eu devo a vida aos meus pais. Eu não devo a vida aos meus pais. Eu estou aqui porque eles estavam buscando um momento de prazer para eles e deu errado e eu nasci. Foi bem isso. Então, meu pai não estava pensando em vou dar a vida para um garoto que vai contribuir para a humanidade. Ele estava pensando nos seios da minha mãe naquela época. Essa é a verdade. Aí as pessoas que hoje romantizam. Não, mas é porque eu devo a vida. Não. Honrar pai e mãe significa reconhecer e respeitar a autoridade deles. E dar certo na vida. E dar certo. Não se prender às dificuldades deles. Então, acho que a gente precisa trazer uma responsabilidade quando o assunto é amor. Você acha que o brasileiro está preparado para isso? Não, porque nós somos um país latino, predominantemente cristão, e quando a pessoa começa a me ouvir, a primeira coisa que ela pensa é, mas será que isso não é egoísmo? Será que eu não vou ser uma pessoa muito fria? Então, a gente vive para agradar e não está parando para perceber que a gente não está conseguindo se agradar, porque quem vive para agradar geralmente não se agrada da vida que leva. Maravilha. Para finalizar, deixa uma mensagem aí para todo mundo que está nos assistindo. Faz aí algo do seu coração para essas pessoas, apesar que não é coração, é razão, para que elas realmente tomem decisões e mudem de vida e saiam dessa mediocridade, dessa miséria de pobreza. Legal. Não espere que as pessoas que estão perto de você te apoiem para que você faça aquilo que você disse que está fazendo, porque elas têm motivos para duvidar. Então, vá lá, faça, depois que elas conseguirem ver pronto, aí elas vão conseguir entender. Então, não espere que as pessoas te apoiem, porque talvez você tenha dado muitos motivos para que elas duvidem de você. Então, vá, faça, depois elas vão acreditar.
Maravilha, muito obrigada. Sucesso para você cada vez mais e vamos nos encontrar em muitos palcos da vida. Com certeza. Obrigada. Para você também, parabéns pela trajetória, pela contribuição e pela coragem. Obrigada.